deixe seu like, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver mais vídeo. Dando continuidade ao vídeo 15 e as pragas que Deus manda ao Egito para o povo de Faraó deixar os hebreus e adorar a Deus no monte, né? Porque várias pragas foram mandadas para o Egito já, de mosca, de rã, água se tornou sangue, lepra, essas coisas, todas essas pragas que Deus envia para o Faraó, mas o Faraó, com um coração muito duro, da legião do mal, não deixa o povo hebreu sair do Egito para adorar a Deus, né? Que é isso o primeiro pedido que Deus quer, que ele vá lá no monte onde Moisés falou com o anjo que Deus tinha mandado falar com o anjo, onde Moisés se encontrou lá nesse monte, e Deus ordenou a Moisés para tirar o povo do Egito e também e fazer primeiro um sacrifício lá no monte, onde Moisés falou com Deus através de um anjo, né? Deus enviou um anjo lá na sarça para mandar, para dar instruções a Moisés, para Moisés ir para o Egito, voltar para o Egito, para salvar o povo de Deus que estava sendo escravo lá por 400 anos. E Moisés chegando lá, começou a fazer o que Deus mandou. Moisés estava representando Deus a Faraó, e Faraó, por muito Moisés fazer as maravilhas de Deus lá na frente de Faraó, mesmo assim Faraó não tentou seguir o que Deus ordenava, né? E por isso houve muita morte de gado, de animais, seus próprios servos também morreram, e ele assim mesmo não quis saber, né? Então Deus continua mandando praga para o rei do Egito. E essa praga que vem agora é uma praga, Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para manifestar estes meus sinais no meio deles. Quer dizer, Deus mesmo endurecia o coração de Faraó para não aceitar aquilo que Deus mandava Moisés fazer, né? O próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que o povo, os servos de Faraó e toda a nação do Egito visse os sinais que Deus mandava fazer através de Moisés e de Arão, né? Como diz aqui o versículo, depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração. Então, o próprio Deus endurecia o coração do Faraó. Se ele era mau, mais mal ainda ficava, porque Deus endurecia o seu coração, né? E o coração dos servos dele para manifestar estes meus sinais no meio dele. Então, Deus endurecia para ele não crer, nem os servos de Faraó, quando Moisés fazia os sinais, para que eles acreditassem, né? Mas, mesmo assim, eles não acreditavam nos sinais que Deus mandava fazer através de Moisés e de Arão, né? É como diz aqui, para manifestar estes meus sinais no meio deles. E para que conte aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vos saibeis que eu sou o Senhor. Então, o Deus tinha um propósito, né? De mandar rã, de mandar mosca, de mandar gafanhoto, e etc, etc,
quantas pragas Deus quisesse, mas nem tanto não era o faraó em si que não queria deixar. Era Deus mesmo, o próprio Deus, endurecia o coração dele, do faraó, né, para não deixar o povo de Deus sair de lá, que era para que os servos, os moradores do Egito, soubessem que Deus era Deus e que Deus era poderoso, né? De que Deus tinha poder, de que Deus era o Senhor de todas as coisas e que Deus podia fazer tudo o que possa imaginar, tanto de bom quanto de ruim, né? Porque mandar praga para destruir, matar gado, matar boi, matar gente, isso é ruim, é mal, mas Deus fazia isso para que o povo do faraó, o povo do Egito, viesse a crer em Deus, que Deus era o Todo-Poderoso, né? Era por isso que Deus estava mandando essas pragas, e Deus endurecia o próprio coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo de Deus sair do Egito, para que os outros egípcios vissem o que Deus estava fazendo, né? Que Deus tinha poder para fazer aquilo ali, e que provavelmente esse povo que visse esses sinais pudesse até seguir os hebreus na caminhada até a terra prometida, como muitos deles o seguiram, só que se desviaram, né? Os próprios hebreus se desviaram também, né? Muitos morreram, Deus os destruiu, porque deixou de orar a Deus e foram adorar outras coisas, né? Na sequência das leituras vocês vão ver isso. Mas Deus queria que também o povo faraó seguisse, né? E aumentasse a sua legião, a legião do bem. Mas muitos da legião do bem que saíram lá do Egito, né? Esse povo que Deus chamava o povo dele, esse povo mesmo se corromperam e Deus teve que matar eles, né? E como Deus matou. Deixa aí o meu povo, né? O meu povo, o povo de Deus, os israelitas e os hebreus que estavam lá, da geração que veio de Noé, de Jacó, de Isaac, esse povo todo são a geração dos antepassados, né? De José, que era o governador do Egito antigo, do outro, antes desse rei, né? Mas o Deus endurecia o coração de Faraó e Faraó não aceitava o que Moisés dizia, e então ele mandava praga. Então ele vai mandar uma praga de gafanhoto. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhoto aos teus termos, né? Aos teus termos. E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraíva. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo. Então Deus vai mandar uma praga de gafanhoto para destruir tudo de verde que tinha sobrado das pragas anteriores e dessa última, da saraíva, que veio de trovão, de chuva e de tudo que sobrou. Esses gafanhotos vai acabar destruindo o restinho que tinha, né? E encherão as tuas casas e as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje, e virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura, não sabeis ainda que o Egito está destruído? Então, os próprios servos de Faraó, depois que Moisés falou a eles a respeito da praga de gafanhoto, né?
os servos de Faraó foram falar com ele, dizendo que pedir para que deixasse os homens de Deus sair lá do Egito, porque o Egito está destruído, né? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e eles lhe disse: Ide, serve ao Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Respondeu-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vosso pequenino, olhai, porque há mal diante de vós. Né? Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos, olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim agora, ide vós, os homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que pediste. E foram expulsos da presença do Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venha eles e sobre a terra do Egito, e coma toda a erva verde da terra, tudo que deixou a Saraíva. Então, né, o rei só queria que fosse algumas, não era para deixar todo mundo ir, mas como ele não deixou o pedido que era para ir as filhas, os filhos, todo mundo, os velhos, tudo, era para ir para adorar o Senhor, como ele não deixou, Deus mesmo assim resolve mandar a praga de gafanhotos, né? Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a Saraíva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então, os gafanhotos que tinha de verde, que tinha de fruto, né? Porque o gafanhoto só come mais folha, né? Mas esses comeu até os frutos, ele devorou, não deixou nada, né? Devorou tudo. Então, o faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e orou ao Senhor. E então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os levou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Quer dizer, Deus novamente endurece o coração de Faraó, e este não deixa os filhos de Israel partir novamente.
né? Porque o intuito de Deus era que o povo do faraó também se dobrasse a Deus, né? Devido a essas pragas, esses sinais que Deus mandava fazer através de Moisés e de Arão. Mas mesmo assim, tanto o rei não, o rei, porque quem endurecia o coração do rei era o próprio Deus, né? Mas os seus servos e os seus habitantes do Egito não temiam a Deus, mesmo tendo essas pragas, eles não temiam, né? Então, Deus é, manda outra praga, que é a praga das trevas, né? Vai escurecer todo o Egito. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar, que se possa apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz na sua habitação. De todo jeito mesmo, os israelitas que estavam lá, os hebreus, tinha, Deus não mexia com seu povo, né? Só com os egípcios que não queria aceitar. Mas o povo de Deus tinha luz em suas habitações. Então mandou o faraó chamar Moisés e disse: Ide, serve ao Senhor, somente fiquem o vosso rebanho e o vosso gado, mas não juntamente convosco os vossos pequeninos. Então, Faraó deixa aí todo mundo, mas que fique o vosso rebanho e o vosso gado, mas, mas vão juntamente com os vossos pequeninos. Então, mandou todo mundo ir, mas não deixou levar o rebanho, que era para que eles iam era ir embora, todo mundo, né? Não deixou levar o rebanho e os gados. Moisés, porém, disse: Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifício e holocausto, para que possamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então Moisés falou a Faraó, e Faraó tinha que dar nas mãos sacrifício e holocausto, para que eles possam oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então, Deus queria que fosse para lá, para servir a ele, mas tinha que ir tudo, gado, tudo, não deveria ficar nada no Egito, né? Porque ele não sabia que tipo de sacrifício Deus estava querendo do povo, né? Então, eles tinham que levar tudo, porque com tudo lá, eles iam saber que tipo de sacrifício eles havia de servir ao Senhor, até que chegasse lá, né? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar. Mais uma vez, né, o Senhor, Deus, endurece o coração de Faraó e ele não deixa ir, né? Não deixa ir o gado, porque dessa vez só faltava o gado, o rebanho lá, para levar. Mas Faraó não queria que levasse tudo, queria que fosse todo mundo, menos o rebanho nem o gado. Aí Deus também não aceitou isso, endureceu o coração, porque ele mesmo não quis, né? Como ele endureceu e não deixou ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerá. Então, Faraó, dessa vez, pegou pesado, né? E disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me veres, o rosto morrerá. Então,
pelo que Faraó falou para Moisés, é que se Moisés fosse lá novamente, ele o mataria, né? Ele, se visse o rosto dele, ele morreria, né? Respondeu Moisés: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto, né? Então Moisés respondeu dizendo que nunca mais ia ver o rosto dele. Então, Êxodo 11, capítulo 1, diz: Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Então, esse agora vai ser o último ataque de Deus ao povo egípcio, né? Matando os seus primogênitos. Quer dizer, cada família que tinha um, dois, três filhos, o primeiro, o mais velho, ia morrer, né? O mais velho ia morrer. Deus ia matar, né? Ia não, vai mandar matar. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Então, como com essa praga de matar todos os primogênitos, então dessa vez Faraó vai deixar ele sair de lá, né? Vai expulsar, porque certamente o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, vai ser morto e com isso ele vai ficar irado e vai expulsar todo mundo de lá, né? Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos do egípcio. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, em meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá. A sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então, Deus vai matar todos os primogênitos de gente, de animais, mas dos israelitas não vai sofrer nenhum dano, né? Deus os poupará. Então, todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue às pisadas. Depois disso, eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Então, mesmo assim, ele ainda não deixaria, né? A instituição da primeira Páscoa, né? Aí depois que ele vai, né, fazer
essa coisa, aí vem a instituição da Páscoa. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Quer dizer, no tempo que eles viviam lá, ninguém sabia o que era mês nem ano, né? Nesse caso, né? Não sabia. Mas Deus fez assim: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Então, no dia que eles estavam se preparando, ia ser contado o primeiro mês do ano, que era a instituição da primeira Páscoa, né? Que era o primeiro mês do ano. A Páscoa ia ser no primeiro mês do ano, que não sei, nessa época, não sei. Hoje, aqui no Brasil, que claro que não é esse mês, que é janeiro, mas lá será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, né? Então, ele falou para todos o povo que era para, no 10º dia do mês, desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. Então, eles tinham que matar o cordeiro e aí não era para sobrar daquele cordeiro, era para comer tudo, né? O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, macho de um ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Então, era um cabrito ou um carneirinho, né? De idade de um ano, para fazer esse sacrifício. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então, Deus estava dando instrução para matar os carneiros, os bodes de um ano, né? E pegar o sangue e passar na vergadura da porta, melado de sangue, né? Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com as suas fressura, nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Então, a cabeça, os pés, o couro, as tripas, né? Tudinho que se sobrasse tinha que ser queimado até amanhecer o dia, né? Tinha que ser queimado, para não sobrar nada. Assim, pois, o comereis os vossos lombos, cingido os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quer dizer, esse é a primeira Páscoa, e esse cordeiro aí ele representa Jesus Cristo, né? Cá na frente, muito mais na frente, é essa Páscoa, né? Que ele jura vai ser o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então vamos seguir. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e farei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito
executarei juízo, eu sou o Senhor. Mas o sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue desse cordeiro vai ser passado nos umbrais da porta para quando Deus vir destruir os primogênitos dos faraós, né, do rei e de todos os seus servos, e de todos os moradores do Egito. O povo de Deus não vão ser afetados pela morte dos primogênitos, né, dos israelitas. E esse vos será por memorial, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, os israelitas vai ficar fazendo essa Páscoa de ano em ano, né? Celebrando essa Páscoa. Todo ano eles vão fazer isso como um memorial. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Isso aí é um estatuto que Deus já está dando aos israelitas para quando sair de lá, fazer essa Páscoa todo ano, né? Todo ano. Por 7 dias comerás pão asmo, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Então, eles tinham que obedecer, né? E não usar o fermento, né? E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis uma santa convocação neles. Não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer, somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, Deus vai estar dando mais outro mandamento aqui, né? Outro juramento, para que ele guarde essa festa, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos, que é o dia que ele sai lá do Egito, né? E vai sair esse dia, Deus está informando que eles vão sair e que eles têm que fazer as festas dos pães asmos, que é celebrando o dia em que ele sai do Egito, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comerás pães asmos até 21 do mês à tarde. Começa no dia 20, né? No dia 14, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, quer dizer, a partir do dia 14 à tarde, comereis pão asmo até o dia 21 do mês à tarde. Então, do dia 14, são 7 dias, né, que eles vão comer pão asmo, né? Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra, né? Então, Deus está dizendo que não pode usar fermento, não pode nem ter fermento em casa, né?
Não pode. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Ide, tomai o cordeiro segundo as vossas famílias e inclinai e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, embebei-o-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 ombrais, para nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Então, esse foi o recado, né? Esse foi o recado que Deus deu a ele para ninguém sair depois que melasse, né? Melasse os ombrais da casa. Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vos e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem que quereis dizer com este culto, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara, e a Moisés e Arão assim fizeram. A morte dos primogênitos. Né? Agora, depois que eles prepararam, mataram o cordeiro, comeram o cordeiro, melaram as portas ao amanhecer. Antes de amanhecer, a praga, a morte dos primogênitos veio, e aqueles que melou a porta de sangue, o poder de Deus que veio para matar os primogênitos não ia entrar na casa dos israelitas para matar seus filhos. Né? E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Né? Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como teus filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos, os vossos gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E pediu até a benção, né? E os egípcios apertavam ao povo e apresentando-se por lançá-lo da terra, porque dizia: estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e a amassadeira atada e em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joia de prata, de ouro e vestidos. E o Senhor deu
ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia e despojaram aos egípcios. Então, Deus fez com que o próprio povo do Egito, né, depois de ter sofrido essas pragas todinhas, mesmo assim, Deus fez, tocou no coração de cada um deles para entregar suas joias, suas pratas e seus vestidos ao povo israelita que ia sair de lá, do Egito, para que ele levasse essas fortunas com ele, as pratas, os ouros, vestidos, né? Para que eles, no meio do caminho, pudessem usar, né? Aí agora vem a saída dos israelitas do Egito. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. 600.000 homens. Era muita gente que tinha no Egito. Hein? Também subiu com eles uma grande mistura de gente e em rebanho e manada, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolo asno da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem havia preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Então, desde que Jacó chegou com a sua família e os seus servos, né? E a família de José e todo o povo que estava lá, antes desse rei chegar ao Egito, foram uma nação muito grande cada dia, como está no outro, lá em José, né? Se multiplicava e se multiplicava e se multiplicava quando o faraó mandou as parteiras matar os filhos, os homens que nasciam, né? Mas quando elas não faziam isso, e assim era que crescia, e deu a uma nação muito grande, a nação israelita, né? E muitos dos egípcios seguiram com ele, né? E ao todo deu essa quantidade de gente que saiu de lá, né? O tempo, né, os filhos de Israel, que foi de 430 anos, e aconteceu ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Tirou da terra do Egito, esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Então, essa noite é para ser comemorada, né? Porque é a noite em que eles saíram de lá, né? Estavam se preparando para sair do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Então, era para comer só a carne, e eles pegavam, né, e assavam lá, tirava, cortava, mas não podia quebrar os ossos. Toda a congregação de Israel observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circundem-se, né, todos os que os, todos os seus varões então se chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá. Então, como Jacó vinha, né, e desde lá, Abraão, tudo tinha que ser circuncidado,
né? Mesmo assim, esse povo de israelita tinha que ser circuncidado. E quem fosse seguir eles tinha que ser circuncidado para poder ser como um deles, né? Era assim que Deus ordenava para que eles fossem, né? Entre si, se fosse estrangeiro, se fosse peregrino junto com eles, junto com os israelitas, tinha que ser circuncidado, né? Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos, né? Então, o povo, felizmente, Deus consegue, com essa última praga, consegue convencer a Faraó, e Faraó deixam ir. Então, vou parar por aqui e darei continuidade a Êxodo 13, né? Vou dar continuidade a Êxodo 13 na sequência, né, dos vídeos, que vai ser Êxodo 13, vai ser o 15º vídeo, né? Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Então, sai os filhos, né, do Egito. Deixe seu like, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver mais vídeo. Dando continuidade ao vídeo 15 e as pragas que Deus manda ao Egito para o povo de Faraó deixar os hebreus e adorar a Deus no monte, né? Porque várias pragas foram mandadas para o Egito já, de mosca, de rã, água se tornou sangue, lepra, essas coisas, todas essas pragas que Deus envia para o Faraó, mas o Faraó, com o coração muito duro, da legião do mal, não deixa o povo hebreu sair do Egito para adorar a Deus, né? Que é isso o primeiro pedido que Deus quer, que ele vá lá no monte onde Moisés falou com o anjo que Deus tinha mandado falar com o anjo, onde Moisés se encontrou lá nesse monte, e Deus ordenou a Moisés para tirar o povo do Egito e também fazer primeiro um sacrifício lá no monte, onde Moisés falou com Deus através de um anjo, né? Deus enviou um anjo lá na sarça para mandar, para dar instruções a Moisés, para Moisés ir para o Egito, voltar para o Egito, para salvar o povo de Deus que estava sendo escravo lá por 400 anos. E Moisés, chegando lá, começou a fazer o que Deus mandou. Moisés estava representando Deus a Faraó, e Faraó, por muito Moisés fazer as maravilhas de Deus lá na frente de Faraó, mesmo assim Faraó não tentou seguir o que Deus ordenava, né? E por isso houve muita morte de gado, de animais, seus próprios servos também morreram, e ele assim mesmo não quis saber, né? Então Deus continua mandando praga para o rei do Egito. E essa praga que vem agora é uma praga. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para manifestar estes meus sinais no meio deles. Quer dizer, Deus mesmo
endurecia o coração de Faraó para não aceitar aquilo que Deus mandava Moisés fazer, né? O próprio Deus endurecia o coração de Faraó para que o povo, os servos de Faraó e toda a nação do Egito visse os sinais que Deus mandava fazer através de Moisés e de Arão, né? Como diz aqui o versículo, depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração. Então, o próprio Deus endurecia o coração do Faraó. Se ele era mau, mais mal ainda ficava, porque Deus endurecia o seu coração, né? E o coração dos servos dele para manifestar estes meus sinais no meio dele. Então, Deus endurecia para ele não crer, nem os servos de Faraó, quando Moisés fazia os sinais, para que eles acreditassem, né? Mas, mesmo assim, eles não acreditavam nos sinais que Deus mandava fazer através de Moisés e de Arão, né? É como diz aqui, para manifestar estes meus sinais no meio deles. E para que conte aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vos saibeis que eu sou o Senhor. Então, o Deus tinha um propósito, né? De mandar rã, de mandar mosca, de mandar gafanhoto, e etc, e etc. Quantas pragas Deus quisesse, mas, no entanto, não era o faraó em si que não queria deixar. Era Deus mesmo, o próprio Deus, endurecia o coração dele, do faraó, né, para não deixar o povo de Deus sair de lá, que era para que os servos, os moradores do Egito, soubessem que Deus era Deus e que Deus era poderoso, né? De que Deus tinha poder, de que Deus era o Senhor de todas as coisas e que Deus podia fazer tudo o que possa imaginar, tanto de bom quanto de ruim, né? Porque mandar praga para destruir, matar gado, matar boi, matar gente, isso é ruim, é mal, mas Deus fazia isso para que o povo do Faraó, o povo do Egito, viesse a crer em Deus, que Deus era o Todo-Poderoso, né? Era por isso que Deus estava mandando essas pragas, e Deus endurecia o próprio coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo de Deus sair do Egito, para que os outros egípcios vissem o que Deus estava fazendo, né? Que Deus tinha poder para fazer aquilo ali, e que provavelmente esse povo que visse esses sinais pudesse até seguir os hebreus na caminhada até a terra prometida, como muitos deles o seguiram, só que se desviaram, né? Os próprios hebreus se desviaram também, né? Muitos morreram, Deus os destruiu, porque deixou de orar a Deus e foram adorar outras coisas, né? Na sequência das leituras vocês vão ver isso. Mas Deus queria que também o povo faraó seguisse, né? E aumentasse a sua legião, a legião do bem. Mas muitos da legião do bem que saíram lá do Egito, né? Esse povo que Deus chamava o povo dele, esse povo mesmo se corromperam e Deus teve que matar eles, né? E como Deus matou. Deixa aí o meu povo, né? O meu povo, o povo de Deus, os israelitas e os hebreus que estavam lá, da geração que veio de Noé, de Jacó, de Isaac, esse povo todinho são a geração dos antepassados, né? De José, que era o governador do Egito antigo, do outro, antes desse rei, né? Mas o Deus endurecia o coração de Faraó e Faraó não aceitava o que Moisés dizia. E então
ele mandava praga. Então, ele vai mandar uma praga de gafanhoto. Mas, se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhoto aos teus termos, né? Aos teus termos. E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraíva. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo. Então, Deus vai mandar uma praga de gafanhoto para destruir tudo de verde que tinha sobrado das pragas anteriores e dessa última, da saraíva, que veio de trovão, de chuva e de tudo o que sobrou. Esses gafanhotos vai acabar destruindo o restinho que tinha, né? E encherão as tuas casas e as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje, e virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura, não sabeis ainda que o Egito está destruído? Então, os próprios servos de Faraó, depois que Moisés falou a eles a respeito da praga de gafanhoto, né? Os servos de Faraó foram falar com ele, dizendo que pedir para que deixasse os homens de Deus sair lá do Egito, porque o Egito está destruído, né? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhe disse: ide, serve ao Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Respondeu-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vosso pequenino, olhai, porque há mal diante de vós. Né? Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos, olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim agora, ide vós, os homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que pediste. E foram expulsos da presença do Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venha eles e sobre a terra do Egito, e coma toda a erva verde da terra, tudo que deixou a saraíva. Então, né, o rei só queria que fosse algumas, não era para deixar todo mundo ir, mas como ele não deixou o pedido que era para ir as filhas, os filhos, todo mundo, os velhos, tudo, era para ir para adorar o Senhor, como ele não deixou, Deus mesmo assim resolve mandar a praga de gafanhotos, né? Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tantos, nem depois deles haverá.
pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das aves que deixara a Saraíva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então, os gafanhotos que tinha de verde, que tinha de fruto, né? Porque o gafanhoto só come mais folha, né? Mas esses comeu até os frutos, ele devorou, não deixou nada, né? Devorou tudo. Então o faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e orou ao Senhor. E então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os levou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Quer dizer, Deus novamente endurece o coração de Faraó, e este não deixa os filhos de Israel partir novamente, né? Porque o intuito de Deus era que o povo do Faraó também se dobrasse a Deus, né? Devido a essas pragas, esses sinais que Deus mandava fazer através de Moisés e de Arão. Mas mesmo assim, tanto o rei não, o rei, porque quem endurecia o coração do rei era o próprio Deus, né? Mas os seus servos e os seus habitantes do Egito não temiam a Deus, mesmo tendo essas pragas, eles não temiam, né? Então, Deus manda outra praga, que é a praga das trevas, né? Vai escurecer todo o Egito. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar, que se possa apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz na sua habitação. De todo jeito mesmo, os israelitas que estavam lá, os hebreus, Deus não mexia com seu povo, né? Só com os egípcios que não queria aceitar. Mas o povo de Deus tinha luz em suas habitações. Então mandou o faraó chamar Moisés e disse: ide, serve ao Senhor, somente fiquem o vosso rebanho e o vosso gado, mas não juntamente convosco os vossos pequeninos. Então, faraó deixa aí todo mundo, mas que fique o vosso rebanho e o vosso gado, mas vão juntamente com os vossos pequeninos. Então, mandou todo mundo ir, mas não deixou levar os rebanhos, que era para que eles iam era ir embora, todo mundo, né? Não deixou levar o rebanho e os gados. Moisés, porém, disse: tu também nos tens de dar nas mãos sacrifício e holocausto, para que possamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então Moisés falou a Faraó, e Faraó tinha que dar nas mãos sacrifício e holocausto, para que eles possam oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco,
nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então, Moisés, Deus queria que fosse para lá, para servir a ele, mas tinha que ir tudo, gado, tudo, não deveria ficar nada no Egito, né? Porque ele não sabia que tipo de sacrifício Deus estava querendo do povo, né? Então, eles tinham que levar tudo, porque com tudo lá, eles iam saber que tipo de sacrifício eles havia de servir ao Senhor, até que chegasse lá, né? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar. Mais uma vez, né? O Senhor, Deus, endurece o coração de Faraó e ele não deixa ir, né? Não deixa ir o gado, porque dessa vez só faltava o gado, o rebanho lá, para levar. Mas Faraó não queria que levasse tudo, queria que fosse todo mundo, menos o rebanho nem o gado. Aí Deus também não aceitou isso, endureceu o coração, porque ele mesmo não quis, né? Como ele endureceu e não deixou ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerá. Então, Faraó, dessa vez, pegou pesado, né? E disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me veres, o rosto morrerá. Então, pelo que Faraó falou para Moisés, é que se Moisés fosse lá novamente, ele o mataria, né? Ele, se visse o rosto dele, ele morreria, né? Respondeu Moisés: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto, né? Então Moisés respondeu dizendo que nunca mais ia ver o rosto dele. Então, Êxodo 11, capítulo 1, diz: Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Então, esse agora vai ser o último ataque de Deus ao povo egípcio, né? Matando os seus primogênitos. Quer dizer, cada família que tinha 1, 2, 3 filhos, o primeiro, o mais velho, ia morrer, né? O mais velho ia morrer. Deus ia matar, né? Ia não, vai mandar matar. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Então, como com essa praga de matar todos os primogênitos, então dessa vez Faraó vai deixar ele sair de lá, né? Vai expulsar, porque certamente o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, vai ser morto, e com isso ele vai ficar irado e vai expulsar todo mundo de lá, né? Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos do egípcio. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, em meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais.
Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá. A sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então, Deus vai matar todos os primogênitos de gente, de animais, mas dos israelitas não vai sofrer nenhum dano, né? Deus os poupará. Então, todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o teu povo que te segue às pisadas. Depois disso, eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Então, mesmo assim, ele ainda não deixaria, né? A instituição da primeira Páscoa, né? Aí depois que ele vai, né, fazer essa coisa, aí vem a instituição da Páscoa. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Quer dizer, no tempo que eles viviam lá, ninguém sabia o que era mês nem ano, né? Nesse caso, né? Não sabia. Mas Deus fez assim: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Então, no dia que eles estavam se preparando, ia ser contado o primeiro mês do ano, que era a instituição da primeira Páscoa, né? Que era o primeiro mês do ano. A Páscoa ia ser no primeiro mês do ano, que não sei, nessa época, não sei, hoje, aqui no Brasil, que claro que não é esse mês, que é janeiro, mas lá será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, né? Então, ele falou para todos o povo que era para no 10º dia do mês, desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. Então, eles tinham que matar o cordeiro e aí não era para sobrar daquele cordeiro, era para comer tudo, né? O cordeiro ou cabrito será sem defeito, mancho de um ano, macho de um ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Então, era um cabrito ou um carneirinho, né? De idade de um ano, para fazer esse sacrifício. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos,
com ervas amargosas a comerão. Então, Deus estava dando instrução para matar os carneiros, os bodes de 1 ano, né? E pegar o sangue e passar na vergadura da porta, melado de sangue, né? Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com as suas fressura, nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Então, a cabeça, os pés, o couro, as tripas, né? Tudinho que se sobrasse tinha que ser queimado até amanhecer o dia, né? Tinha que ser queimado, para não sobrar nada. Assim, pois, o comereis os vossos lombos, cingido os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quer dizer, esse é a primeira Páscoa e esse cordeiro aí ele representa Jesus Cristo, né? Cá na frente, muito mais na frente, é essa Páscoa, né? Que ele vai ser o sacrifício de Jesus Cristo, né? Então vamos seguir. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e farei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor. Mas o sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue desse cordeiro vai ser passado nos umbrais da porta para quando Deus vir destruir os primogênitos dos faraós, né? Do rei e de todos os seus servos e de todos os moradores do Egito. O povo de Deus não vão ser afetados pela morte dos primogênitos, né? Dos israelitas. E este vos será por memorial e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, os israelitas vai ficar fazendo essa Páscoa de ano em ano, né? Celebrando essa Páscoa. Todo ano eles vão fazer isso como um memorial. E este dia vos será por memorial e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Isso aí é um estatuto que Deus já está dando aos israelitas para quando sair de lá, fazer essa Páscoa todo ano, né? Todo ano. Por 7 dias comerás pão asmo, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Então, eles tinham que obedecer, né? E não usar o fermento, né? E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis uma santa convocação neles. Não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer, somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que
guardarei este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, Deus vai estar dando mais outro mandamento aqui, né? Outro juramento, para que ele guarde essa festa, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos, que é o dia que ele sai lá do Egito, né? E vai sair esse dia, Deus está informando que eles vão sair e que eles têm que fazer as festas dos pães ázimos, que é celebrando o dia em que ele sai do Egito, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comerás pães asmos até 21 do mês à tarde. Começa no dia 20, né? No dia 14, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, quer dizer, a partir do dia 14 à tarde, comereis pão asmo até o dia 21 do mês à tarde. Então, do dia 14, são 7 dias, né, que eles vão comer pão asmo, né? Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra, né? Então, Deus está dizendo que não pode usar fermento, não pode nem ter fermento em casa, né? Não pode. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Ide, tomai o cordeiro segundo as vossas famílias e inclinai e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, embebei-o-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais, para nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Então, esse foi o recado, né? Esse foi o recado que Deus deu a ele para ninguém sair depois que melasse, né? Melasse os umbrais da casa. Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vos e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem que quereis dizer com este culto, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara, e a Moisés e Arão assim fizeram. A morte dos primogênitos, né? Agora, depois que eles prepararam, mataram o cordeiro, comeram o cordeiro, melaram as portas ao amanhecer. Antes de amanhecer, a praga, a morte dos primogênitos veio, e aqueles que melou a porta de sangue,
o, o poder de Deus que veio para matar os primogênitos não ia entrar na casa dos israelitas para matar seus filhos, né? E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto, né? Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como teus filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos, os vossos gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E pediu até a benção, né? E os egípcios apertavam ao povo e apresentando-se por lançá-lo da terra, porque dizia: Estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa antes que ela levedasse, e a amassadeira atada e em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joia de prata, de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. Então, Deus fez com que o próprio povo do Egito, né, depois de ter sofrido essas pragas todinhas, mesmo assim, Deus fez, tocou no coração de cada um deles para entregar suas joias, suas pratas e seus vestidos ao povo israelita que ia sair de lá, do Egito, para que ele levasse essas fortunas com ele, as pratas, os ouros, vestidos, né? Para que eles, no meio do caminho, pudessem usar, né? Aí agora vem a saída dos israelitas do Egito. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. 600.000 homens. Era muita gente que tinha no Egito, hein? Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanho e manada, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolo asmo da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem havia preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Então, desde que Jacó chegou com a sua família e os seus servos, né? E a família de José e todo o povo que estava lá, antes desse rei chegar ao Egito, foram uma nação muito grande, cada dia, como está no outro, lá em José, né? Se multiplicava e se multiplicava e se multiplicava, quando o faraó mandou as parteiras matar os filhos, os homens que nasciam, né? Mas quando elas não faziam isso, e assim era que crescia, e deu a uma nação muito grande, a nação israelita, né? E muitos dos egípcios seguiram com ele, né? E ao todo deu essa quantidade de gente que saiu de lá, né?
o tempo, né, os filhos de Israel, que foi de 430 anos, e aconteceu ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Tirou da terra do Egito, esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Então, essa noite é para ser comemorada, né? Porque é a noite em que eles saíram de lá, né? Estavam se preparando para sair do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Então, era para comer só a carne, e eles pegavam, né, e assavam lá, tirava, cortava, mas não podia quebrar os ossos. Toda a congregação de Israel observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circundem-se, né, todos os que os seus varões se chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá. Então, como Jacó vinha, né, e desde lá, Abraão, tudo tinha que ser circuncidado, né? Mesmo assim, esse povo de israelita tinha que ser circuncidado, e quem fosse seguir eles tinha que ser circuncidado para poder ser como um deles, né? Era assim que Deus ordenava para que eles fossem, né? Entre si, se fosse estrangeiro, se fosse peregrino, junto com eles, junto com os israelitas, tinha que ser circuncidado, né? Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos, né? Então, o povo, felizmente, Deus consegue, com essa última praga, consegue convencer a Faraó, e Faraó deixam ir. Então, vou parar por aqui, e darei continuidade a Êxodo 13, né? Vou dar continuidade a Êxodo 13 na sequência, né, dos vídeos, que vai ser Êxodo 13, vai ser o 15º vídeo, né? Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Então, sai os filhos, né, do Egito.